Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste dia 17 de janeiro de 2024, a Igreja Católica celebra a memória de Santo Antão, abade e confessor. A sua vida foi extraordinária no seu isolamento, tendo de lutar contra o demônio e de praticar as mais duras penitências. Reuniu os primeiros solitários do Egito, sendo procurado por santos, reis e imperadores. Em Coma, pequena vila perdida na região de Heracleia, no Alto Egito, veio à luz no ano de 251 aquele que foi chamado a ser um luzeiro da Igreja durante mais de um século. Antão era filho de pais nobres e religiosos, que foram também seus mestres, para que a criança não fosse contaminada com o paganismo das escolas públicas. Santo Atanásio, primeiro biógrafo e admirador de Antão, afirma que ele não aprendeu as ciências dos gregos, mas que amava muito a leitura. Santo Agostinho chega a dizer que Antão tinha toda a sua sabedoria e ciência como favores divinos. Aos 20 anos, com o falecimento dos pais, herdou a sua fortuna. Para seguir a vida de perfeição, vendeu parte dela e distribuiu o produto pelos pobres, reservando o indispensável para ele e uma irmã mais nova se manterem. Compreendendo depois que a perfeição exigia total desapego, recomendou a irmã a umas virgens prudentes, despojou-se do que lhe restava e renunciou completamente ao mundo. Naquele tempo não existiam ainda no Egito os numerosos mosteiros que depois encheram de santos as suas solidões. Havia nos campos, perto das cidades, eremitas que viviam separados do povo e que por isso eram chamados monges, que quer dizer solitários, que eram consultados sempre que era necessário. Então, estabeleceu-se perto deles e começou a visitá-los, recolhendo dos seus ensinamentos tudo o que era útil para a sua alma. Aprendia de um a humildade, de outro a paciência, de um terceiro o espírito de penitência e de todos o espírito de oração. Uma esteira lhe servia de leito. Pão duro e água, uma vez por dia, lhe serviam de alimento, passando ele horas inteiras em oração. Para combater a ociosidade, começou a fazer trabalhos manuais, enquanto meditava, e assim vencia o demônio, ou melhor, como diz Santo Atanásio, Nosso Senhor vencia nele o demônio. Num dia em que foi assaltado mais terrivelmente pelos demônios, na forma de bestas selvagens, de maneira que não fazia senão gemer, viu finalmente uma luz celeste que fez dissipar todas as figuras infernais. Onde estavas, Senhor? Gemeu docemente, que demoraste tanto a acudir-me para me curar as feridas. Respondeu-lhe o Salvador: Contigo estava, Antão, e assistia ao teu generoso combate. Não temas, esses monstros não voltarão a causar-te o menor dano. Para se isolar mais do mundo, Antão foi viver para um sepulcro que só um amigo conhecia. Este levava-lhe diariamente o pão necessário à sua subsistência. Até então, o jovem anacoreta tinha 35 anos. Havia vivido a vida dos ascetas, na vizinhança de Coma. Seguindo uma inspiração divina, resolveu fugir de todo o contato humano. Tornar-se-ia assim o pai e fundador da vida monástica e cenobítica, que quer dizer em comunidade. Atravessando o rio Nilo, encontrou as ruínas de um castelo. Instalando-se nelas, fechou totalmente a entrada, provido de pão para 6 meses. Ali viveu durante 20 anos em oração, penitência e combate encarniçado com o demônio, sem ver nenhum ser humano, nem sequer o bom cristão que a cada 6 meses lhe levava pão para os outros 6. Naqueles tempos da primitiva igreja, em que a virtude atraía mais que qualquer glória humana, a santidade de vida do bem-aventurado Antão provocava tanta admiração
que a sua reputação se espalhou por toda a terra, de modo que um grande número de pessoas, tocadas pelo Espírito de Deus, acorreu ao deserto para lhe seguir os traços e viver sob a sua orientação. Fundaram-se, pois, muitos mosteiros, e os desertos ficaram de tal modo repletos deles que pareciam cidades povoadas por habitantes celestes. Enfim, cheio de méritos, Santo Antão faleceu aos 105 anos, recomendando aos seus discípulos que escondessem o seu corpo, para que não fosse adorado pelos pagãos como um deus. Deixou a sua túnica ao campeão da Igreja, Santo Atanásio. Uma prece da esperança cristã. Deus, nosso Pai, dai-nos simplicidade de coração e entendimento para darmos às coisas e aos acontecimentos o justo valor que merecem. Dai-nos o bom senso, o bom humor dos santos, a virtude de não nos escandalizarmos com nada, pois o maior escândalo foi a vossa morte na cruz. Injusta e inocentemente fostes condenado, quando escribas, sacerdotes e anciãos do povo, chefes políticos, cumpridores da lei, gente sábia e gente ignorante, todos julgavam prestar com a vossa morte um tributo a Deus e a César. Dai-nos um ânimo altivo, que nada esmoreça a nossa esperança e nada arrefeça a nossa alegria, pois nem a tristeza, nem a dor, nem o sofrimento, nada é maior do que o mistério da ressurreição, operada em vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Antão, rogai por nós.